Olá, sejam bem-vindos à sessão de hoje. Nesta nossa sessão estamos preparados para vos permitir conceber uma visão que seja básica daquilo que quando nós temos que executar um corte. É importante que vocês possam primeiro aprender todos os princípios fundamentais para poderem criar qualquer forma que seja clássica ou até mesmo que seja essencial para todos os trabalhos de salão. E é com ênfase nesta nossa metodologia e terminologia ASK que nós queremos partilhar todas as skills, todas as competências essenciais que vos vai permitir ser quase como o elemento-chave para poderem criar um corte de cabelo perfeito. Iremos falar em secções, distribuição, elevação e corte. E a quem é que se destina? Destina-se a todos os cabeleireiros que procuram aprender, que procuram aperfeiçoar e também que procuram relembrar todas as regras básicas do que diz respeito ao corte. Porque nós, muitas das vezes, o que acontece é que com o tempo, com o passar do tempo, vamos realmente perdendo algumas regras. E é importante voltarmos às bases, para depois podermos quebrar estas regras, mas com conhecimento, com método e com perícia. Por isso, venham daí. Vamos só relembrar os pontos de referência da cabeça. Os pontos de referência da cabeça temos a testa. A testa fica entre a sobrancelha e a linha do contorno. As testas podem ser altas, baixas, proeminentes ou achatadas. E muitas vezes temos que ter algum controle quando estamos a executar o nosso corte, porque pode haver a necessidade de dar a sensação de mais pequena, ou de dar a sensação de mais alongamento, ou até mesmo tapar estes efeitos mais proeminentes ou mais achatados. A zona da nuca é a zona onde inicia a nossa linha do contorno, que é a nossa nascença natural do cabelo, e que vai terminar onde começaria o nosso osso occipital. O osso occipital, ele situa-se nesta área de trás e é aquela área que nós vemos como mais proeminente. Esta área, esta zona da parte de trás, é aquilo que nós chamamos de occipital. Depois temos a zona da croa ou córtex, como lhe queiram chamar. E normalmente nós conseguimos identificar porque é onde o cabelo começa-se a abrir de forma muito mais dispersa. Por exemplo, no caso da cabeça académica, consegue-se perfeitamente perceber pela implantação do cabelo que esta área vai mais para trás e aqui começa a haver uma distribuição mais para a zona dos lados ou frontal. É onde nós temos que ter muitas vezes algum cuidado porque muitos remoinhos aparecem nesta área e quando executamos o corte temos que estar super atentos a estas secções. Depois temos a zona das têmporas. A zona das têmporas é aquela área do crânio que fica mais achatada. Agora vamos ver diagonal para trás. A diagonal para trás é quando a parte mais baixa da nossa secção fica para a parte de trás do rosto. Então, teríamos aqui uma diagonal para trás. A diagonal para trás serve para nós também podermos criar, por exemplo, graduações ou fazer a construção do corte e pode-nos servir muitas das vezes como guia, porque podemos pentear, movimentar e depois já temos, mantendo os dedos, por exemplo, na mesma secção ou na mesma inclinação que encontramos a nossa secção, poderá nos dar suporte para nós construirmos, por exemplo, graduações. E diagonal para a frente. A diagonal para a frente, por sua vez, já nos vai também muitas vezes ajudar a criar direção ou movimento ao corte, porque se vamos respeitar esta secção e vamos cortar nesta posição, isto também nos vai dar com que dê muito mais comprimento para a zona frontal. Côncavo. O côncavo é quando nós criamos este efeito em arco. Estamos super habituados a fazer quando temos a necessidade de fazer, por exemplo, um corte
côncavo, ou um bob, por exemplo. Então, esta seria a nossa forma que iremos encontrar, do côncavo. E, por sua vez, o convexo é um invertido, seria o formato de V. Essa curvatura seria desta forma. Então, teríamos o convexo. Nunca esquecer também da zona da nossa linha do contorno mais baixa. É importantíssimo, quando estamos a executar um corte, avaliar, porque o que vai acontecer é que nós, por exemplo, podemos ter um círculo, podemos ter uma forma em W, podemos ter uma forma em V, e para executar o nosso corte, especialmente quando estamos a trabalhar com linhas bastante curtas, temos que saber o que é que encontramos para podermos trabalhar o nosso corte, ou respeitando esta linha, ou até mesmo trabalhando a linha para ajudar a suavizar, para a tornar numa linha mais harmoniosa. Depois temos as têmporas. As têmporas é aquela área mais achatada do crânio, que fica aqui mais ou menos junto à nossa orelha, e nós normalmente chamamos-lhe as têmporas, né? Porque é o que nós conhecemos como esta área aqui muito mais achatada, e depois, claro, também temos aquilo que chamamos de patilhas, que normalmente nas mulheres não é tão acentuada, mas, por exemplo, no caso dos homens também temos que considerar. As têmporas também podem ser muito mais proeminentes ou não, e muitas vezes é necessário também trabalhar o corte para podermos suavizar ou criar harmonia nesta área das têmporas, criando mais recuo ou mais afastamento e ao mesmo tempo criar também a tal harmonia. Muito bem, então agora vamos ver as nossas secções. As nossas secções temos aquilo que chamamos horizontal. Horizontal é paralelo ao horizonte. A seguir temos aquilo que chamamos de verticais. E agora radial. A radial é aquilo que nós chamamos de secções que são rotacionais, desde a zona central do nosso ponto de equilíbrio e que vai depois quase como se criando algum tipo de fatias, quase como se fossem os raios de sol. Esta radial também é conhecida muitas vezes por pivot point, que é temos uma madeixa guia e que depois todas as outras são posicionadas a esta madeixa guia. Novamente, as secções que aqui são criadas também são criadas como efeitos de gomos de laranja ou raios de sol. Então, o que eu faço normalmente é, eu divido o meu ponto de equilíbrio, divido de orelha a orelha e depois, a partir daqui, elas são todas trabalhadas. Como é que as trabalhamos? E esta é bastante desafiante, principalmente quando estamos nas formações, porque não se esqueçam que uma radial, ela tem que nascer. Imaginem que eu tenho aqui a minha primeira secção e depois todas as minhas secções têm que nascer, encontrar-se com esta secção. E às vezes o que acontece, principalmente na zona frontal, é que esta aqui encontra-se, mas depois vão tirar uma radial aqui e esta radial que tiram já não se encontra com esta. Então, todas as secções, nós temos que ver a risca quando nasce, que vai ligada ao nosso ponto central. Depois, a linha de perfil. A linha de perfil é aquela que nós seccionamos central, que vai do ponto do centro do nosso nariz e que vai terminar à nossa nuca, no centro da nuca. E a nossa secção, neste caso depois a nossa secção de perfil, é aquela que vai cruzar de orelha a orelha. Então vai ficar paralela, né, porque elas vão se encontrar. Então, para que seja fácil, aquilo que nós chamamos das 4 secções, poderia ser, aquilo que, então, dividimos a nossa
partição de perfil, que é o que nós vamos, é quase como se estivéssemos a partir a cabeça ao meio, salvo seja. E ela vem desde o centro e vai terminar na nuca. E depois, então, temos a nossa secção de perfil, que do ponto de equilíbrio da nossa cliente vai de orelha a orelha e fica passada paralela à nossa secção de partição anterior. E isto é, então, a nossa secção. Acabamos de ver as nossas secções e agora vamos ver qual é que é a direção que nós podemos dar no penteado. Então, quando estamos a trabalhar em pentear móvel, quer dizer que eu vou estar a trabalhar de forma perpendicular à minha cabeça, ou seja, quando eu faço a viagem em que eu estou a trabalhar garantindo o caimento natural do cabelo, a minha secção é móvel e, portanto, eu estou a respeitar, estou a trabalhar perpendicular à cabeça. Quando fazemos uma secção de partição, ou neste caso de pentear em T, quer dizer que nós temos a nossa secção e nós temos o perfeito ângulo para podermos fazer o nosso corte, ou seja, o nosso ângulo está perfeitamente direito com o nosso corte, ou com a nossa partição, se assim se pode dizer. Depois, estacionário quer dizer que todas as nossas secções que vamos trabalhar, elas vão ser trabalhadas no mesmo sítio. Por exemplo, se estivesse a trabalhar aqui nesta área, quer dizer que todas as secções vão ser puxadas até esta área, até ao mesmo ponto. E queda natural é nós podermos respeitar a queda natural do cabelo. Se o cabelo cai para o lado, então respeitar. Se o cabelo cai para a frente, respeitar. Agora vamos ver os ângulos. Os ângulos descrevem o nível a que o cabelo vai ser levantado, vai ser elevado para fora da cabeça. Então, o nosso ângulo 0 graus quer dizer que a linha do corte não tem qualquer utilização ou não recorremos a qualquer tipo de elevação para executarmos o corte. Então, todas as nossas linhas ou toda a forma de pentear o cabelo, ela é sempre colada à cabeça. E isto é 0 graus. No entanto, quando queremos trabalhar com um ligeiro ângulo, neste caso, quando nós estamos à procura de tirar peso, se assim se pode dizer, então a quantidade de elevação vai sempre depender, ou a quantidade de cabelo que nós vamos tirar vai sempre depender da elevação que nós utilizamos. E os 45 graus, o que vai acontecer é, imaginem que eu tinha aqui um ângulo e os meus 45 graus vai ser nesta posição. Quando cortarmos o cabelo a 45 graus, isto é o que vai acontecer. E ele vai fazer com que nós consigamos retirar peso. 90 graus. O
dos 90 graus é aumentar também aqui a libertação de peso ou acrescentar peso. E a quantidade de elevação que nós vamos aqui também construir também irá determinar a quantidade de peso que iremos aumentar. No caso dos 90 graus, nós podemos trabalhar para os 90 graus, vou escrever em inglês que é mais fácil, up, quer dizer que todas as secções são elevadas para a parte superior. Podemos trabalhar os 90 graus quadrado, quer dizer que se nós pensássemos na nossa cabeça como sendo um quadrado, todas as nossas secções são trabalhadas não respeitando o crânio, mas sim respeitando a forma de um quadrado. E depois os 90 graus, que podem ser 90 graus redondos. Então aqui sim vamos ter que seguir a forma do crânio. Então teríamos que ter esta secção e conforme a cabeça vai movimentando, nós estaremos também a respeitar a forma da cabeça. E este é os 90 graus redondo. O quadrado, que é o chamado square, e redondo, porque vai respeitar a forma natural da cabeça. Estamos na hora de vermos qual é o tipo de linhas de corte que podemos executar. Então, se nós fazemos um corte em que trabalhamos na vertical, em cada procedimento, antes de avançarmos para a secção seguinte, deveremos de fazer o cross-check, que é a verificação do corte. Então, cortamos o cabelo, fazemos a segunda secção, fazemos a terceira e depois o que devemos fazer é verificar se a linha de corte está correta, porque independentemente de eu cortar na vertical, se quando eu verifico na horizontal e vejo que há uma linha fora, quer dizer que em algum momento eu peguei numa madeixa mais larga e por isso a direção do corte já não está perfeita. Eu posso fazer os cortes mais desconectados, utilizando, por exemplo, point cut, slide cut, mas eu tenho que ter consciência que o meu corte, por muito destruturado ou texturizado que esteja, as linhas têm que estar lá. Têm que estar mexendo tanto na horizontal como mexendo na diagonal. Eu tenho que encontrar a forma da linha. Neste caso, por exemplo, como estamos perante um corte inteiro, o que acontece é que quando eu faço, imaginem, esta verificação na vertical, ele vai-me encontrar uma linha completa, sendo que a parte superior é mais comprida e sendo que a parte interior é mais curta. Porquê? Porque eu tenho que assegurar comprimento nas camadas superiores para que ele me fique um perfeito reto. Depois, a nível das técnicas de corte, ou neste caso das linhas de corte que nós poderemos trabalhar uma linha de corte inteira, que é a linha de corte marcada, em que não estamos a utilizar nada mais do que cortar as secções extra que nós queremos cortar. Depois existe aquilo que nós chamamos de point cut. O point cut pode ser trabalhado um point cut ligeiro ou um point cut mais profundo. E point cut é quando nós utilizamos as pontas da tesoura para ir picotando e criando efeitos irregulares. O que nós vamos fazer vai ser remover pequenas porções de cabelo que nos vão ajudar a suavizar a linha do corte. Se vamos fazer mais ligeiro, vai ter um efeito de suavização mais suave. Se vamos criar muito mais profundo, então vamos ter um efeito muito mais destruturado e muitas das vezes até nos cria muito mais movimento. E nesta técnica nós utilizamos única e exclusivamente as pontas da tesoura e ela tem que entrar paralela à madeixa. Ou seja, nós quando vamos fazer a técnica, a tesoura tem que entrar
paralela à madeixa. Se entra de lado, nós vamos estar a ferir a linha de corte. Tem que entrar mesmo paralela à nossa madeixa. Slide cut, que é a técnica de deslizar de corte. O slide cut, o ideal é trabalhar sobre, para mim, é trabalhar sobre cabelo seco e basicamente o que nós temos que criar aqui é criar canais. O que nós vamos estar a fazer é a criar um efeito um efeito visual de conexão entre um cabelo mais curto e um cabelo mais longo. Muitas vezes nós trabalhamos esta secção superior mais curta e queremos manter os alongamentos na secção, nas áreas interiores, mas ele tem que se interligar, tem que se conectar. E a melhor forma que temos de o fazer é trabalhando através de técnica de slide cut, que é uma técnica mais avançada, que podemos fazer com tesoura, como também podemos utilizar muitas das vezes a navalha. Importante referir que a navalha tem que ter uma lâmina, um corte, porque a navalha tem que estar bem nova, se assim se pode dizer, para não dar um efeito de desgaste do cabelo ou até mesmo provocar danos na fibra capilar. Então, nós vimos slide cut, que era nós criarmos uma conexão de uma área mais curta para uma área mais comprida. Slice quer dizer fatias. Quer dizer que nós podemos, aqui neste caso, remover com a tesoura grandes quantidades de cabelo, sem que, e isto nós fazemos sem fecharmos totalmente a tesoura. Então, o que nós podemos fazer quando estamos a trabalhar um slice cut, em que vamos retirar as fatias, podemos entrar com a tesoura e nós abrimos e fechamos a tesoura, mas não na totalidade, para podermos retirar massa de cabelo. Com slice cut na parte superior, ou trabalhando mais afunilando, ou movendo, ou direcionando, neste caso tem que ir virar ao contrário, em que o nosso slice cut poderia ser trabalhar nesta área, então vamos ter a parte superior muito mais curta e com muito mais camadas, vai aqui ajudar a remover, a remover camadas, mas aumentar volume, porque vamos aligeirar e vamos suavizar as camadas superior, retirando-lhe peso, enquanto que trabalhar na parte interior, o que nós estamos a fazer é novamente também a tirar o slice cut de lado, quer dizer que nós vamos ter uma forte intersecção e ao mesmo tempo criando muito mais forma. O importante durante esta técnica é que nós não fechamos totalmente a tesoura e é importante que o início do slice cut seja a meio da nossa secção e nunca muito próximo ao crescimento. Então é importante que o nosso slice cut possa ser trabalhado a meio da nossa secção e porque se trabalharmos muito juntos, já sabem, vão ter o cabelo a espetar. Overcut é aquilo que nós chamamos tecnicamente de um corte de cabelo desconectado no topo da cabeça. O resultado não é necessariamente nós termos um efeito desconectado, mas esta técnica é ideal para nós podermos, por exemplo, ter uma área do cabelo que nos fica na área do ombro, por exemplo, ou na área da nuca, e depois termos uma área mais comprida ou dando a seção de cabelo de extensões. Isto pode nos ajudar a criar movimento, pode também nos ajudar a dar muito mais volume na parte superior e, ao mesmo tempo, vai nos ajudar também a manter o máximo de estrutura espessa na linha do corte. Por exemplo, cabelos muito finos ou um cabelo que eu quero manter este efeito, mas que aqui gostaria de dar um efeito mais de volume, eu poderia perfeitamente trabalhar para criar um efeito de mais de volume. E normalmente o overcut é trabalhada uma ferradura
E esta ferradura é onde nós vamos trabalhar toda a nossa forma e depois poderíamos, por exemplo, associar um slide cut para criar o efeito da conexão suavizada ou até mesmo se não há muita necessidade de trabalhar a técnica de slice cut. Undercut é aquilo que nós chamamos de, novamente, tecnicamente, um corte desconectado. No entanto, ele é desconectado desde a parte de baixo da nossa cabeça. O resultado não tem propriamente, novamente, que ser um look desconectado, e esta técnica pode ser usada, por exemplo, para cabelos curtos, mas também para cabelos mais longos. Por exemplo, eu posso agora decidir rapar toda a minha parte interior ou criar um efeito mais curto na minha parte interior, para quando o prendo, eu vejo, vou ter uma variação do corte. No entanto, nós trabalhamos mais quando são cabelos curtos, que esta área é uma área muito mais curta e que depois é composta com uma área mais longa na parte superior para dar um efeito mais de movimento. Agora que já passamos por todo o glossário do corte, estamos preparados para executar a nossa técnica de corte que vos vou apresentar hoje. É uma técnica que, apesar de ser feita neste comprimento de cabelo que aqui tenho, é super aplicável em qualquer comprimento e em qualquer tipo de cabelo, seja cabelos mais finos, sejam cabelos mais espessos ou até mesmo cabelos encaracolados. Por isso eu espero que aproveitem, não se esqueçam de se conectar com o vídeo seguinte, Essential Skills Cut 2, para poderem então apreciar esta técnica de corte bastante simples e prática de aplicar no salão. Tenho a certeza que os vossos clientes vão adorar e vão ver que é rápido de fazer e que vão ganhar tempo e, ao mesmo tempo, muita perícia técnica. Serão reconhecidos pelos Masters no corte. Obrigada por assistirem a esta sessão de hoje, Essential Skills Cut 1. Não se esqueçam de entrar já na nossa ligação Essential Skills Cut 2 para poderem então ver o corte. Da minha parte, resta-me agradecer. O meu muito obrigada por teres estado a assistir e vemos em breve.